A paz do Senhor. Podemos julgar as profecias? Como identificar a voz de Deus? E o que está por trás dos falsos profetas? Isso é o que estudaremos na lição de hoje. Bem-vindo a mais um Resumo EBD para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse terceiro trimestre as lições bíblicas da CPAD, uma reedição especial que foi feita em 1993 pelo missionário Eurico Bergsten, que tem o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. A lição de hoje é a lição 10, que tem o título Provai se os Espíritos são de Deus. O textual diz assim: Amados, não creais em todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Já que o apóstolo João já vem alertando com muita paciência e naquela época já falando que havia falsos profetas ali e que eles não diziam, não afirmavam que Jesus Cristo tinha vindo em carne. A verdade prática diz assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 6, versículo 10 ao 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21 e 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e pegue papel e caneta para anotar as referências que aparecerão aqui na tela, ok? Então vamos lá. Vimos na lição passada que o inimigo ele não desiste facilmente de destruir a vida de um fiel. Como eles não conseguiram impedir a construção, a reconstrução dos muros de Jerusalém, eles tentaram contra a vida de Neemias com calúnias, com injúrias. Como isso não abalou ele, eles se aproximam mais ali daquele local, já que a cidade de Jerusalém ali, os muros, ainda não estavam sendo colocadas as portas. Eles vão até ali, mas eles não desistem. A ideia é destruir agora Neemias de uma vez por todas. Mesmo que o inimigo ele vê que não conseguiu, que aquilo que você tanto almejava impedir de acontecer, ele tenta contra a sua própria vida. Isso vai acontecer. Isso aconteceu com Neemias e acontece nos dias atuais, não é diferente. Eles usarão da confiança que o judeu tem em cima de profetas sobre profecias, né? Eles vão aproveitar isso para armar cilada contra Neemias. Então eles vão fazer uma conspiração contra a vida de Neemias. Então eles não desistem de forma alguma. Semaías, ele era um sacerdote do templo. A Bíblia não nos dá detalhes o porquê que ele estava cerrado dentro da sua casa, estava trancado, estava dentro da sua casa. A Bíblia não dá esses detalhes, mas fato é que por ele ser um sacerdote, ser um profeta, provavelmente ali, ele recebe, talvez Neemias tenha recebido um recado da parte dele para que vá até a sua casa. E é o que Neemias faz prontamente. Ele recebe esse recado, ele vai até a casa de Semaías, o sacerdote. Mas na verdade era uma cilada ali, era algo que estava sendo planejado contra a vida dele. Semaías logo diz que teve uma revelação da parte de Deus e que os inimigos iriam vir matá-lo naquela mesma noite. E ele dá uma ideia. Nós lemos isso em Neemias capítulo 6, versículo 10. Ele vem falando e dizendo: eu tenho uma ideia, por que nós não fugimos, nós dois, para o meio do templo? Então, na verdade, tudo o que estava sendo dito ali era mentira, porque Semaías tinha sido subornado para induzir Neemias a um erro, a um pecado grave. A resposta de Neemias só reafirma o seu caráter e a sua coragem no versículo 11 do capítulo 6 de Neemias. Ele diz assim: o homem como eu fugiria. Ele já tinha passado por tantas situações, tantas dificuldades naquele período que ele ficou ali na reconstrução dos muros, tantas coisas que ocorreram, e agora que as coisas estão ali já me estabilizando, ele vai fugir. Ele pensa bem, não. Por
que eu vou fugir? Então, essas coisas, as coisas estavam evoluindo. Então, por que ele iria se esconder? Ele ainda continua. E quem há como eu, que entre no tempo para que viva, de maneira nenhuma entrarei. Isso é interessante. Por ele ter o conhecimento da palavra de Deus, da lei de Moisés, ele sabia que ele não poderia entrar no templo. Nós temos que notar que o que Semaías, o sacerdote, propôs a ele foi isso, que entrasse dentro do lugar santo. E no lugar santo, só quem poderia entrar eram os sacerdotes. Quem entrasse ali, ele estava se punindo, ele iria acabar sendo morto, a pena era a morte. Isso está em Números capítulo 18, versículo 7. A pessoa poderia até fugir para o pátio, onde tem um lugar de sacrifício ali fora, no caso de uma fuga. Um israelita poderia entrar no pátio ali, se esconder por ali, mas dentro do lugar santo, de forma alguma. A pessoa que fizesse isso, ela seria morta. Então, o que o inimigo queria era intimidar Neemias, colocar medo. Olha, eu vou te matar essa noite. E ele ficar com medo e, de repente, desestabilizar ele e emocionalmente, e, de repente, até fazer com que ele cometesse um pecado grave, que seria de morte para ele. A Bíblia nos revela a existência de falsos profetas. Isso não é algo novo. No Antigo Testamento, em 1 Reis capítulo 13, vamos ler a história de Jeroboão do Reino do Norte. Ele estava numa fase, na época que ele estava numa idolatria muito grande, levando o povo à idolatria. E ele estava fazendo sacrifício, oferecendo ofertas ali ao bezerro de ouro ali. Ele estava ali sobre o altar, naquele momento ali, sobre o altar, fazendo ali oferendas ali. E o homem de Deus é enviado até ali para falar com Jeroboão. E naquele momento que ele profetiza ali, aquele altar ele é fendido no meio, as cinzas são derramadas. Jeroboão fica furioso, vai para cima do profeta. Quando ele estende a mão e pede para que peguem ele, a mão dele, ele fica paralisada. Na mesma hora, a mão dele fica ali, ele seca, quer dizer que fica meio que paralisada. E ali ele fica desesperado, ele começa a rogar, pedindo ao profeta que ore para que a sua mão seja curada, seja sarada. E logo o profeta faz isso e a mão dele é sarada na mesma hora. Então Jeroboão, ele pede para que esse profeta vá, fique ali para jantar com ele, mas ele logo diz que a ordem de Deus para ele era que fosse fazer o que tinha que fazer e voltasse, não comesse, não bebesse água nenhuma e não voltasse nem pelo mesmo caminho. Então ele está voltando, mas o profeta velho daquela cidade, ele fica sabendo que o que ocorreu e vai correndo ao encontro e procurar achar o profeta que estava no caminho voltando para a sua casa. Então, quando ele está voltando, esse profeta velho encontra ele pelo meio do caminho e convida ele para ir até a sua casa. Só que de começo, o profeta, esse homem de Deus, ele recusa, porque Deus tinha falado para ele não ficar ali, não comer, não beber, nem voltar pelo mesmo caminho. Mas só que o profeta mais velho, ele age de astúcia. Ele chega e diz que o Senhor enviou um anjo revelando a ele que era para ele voltar com ele para a casa dele, ir para a casa dele. Então ele diz assim, vem comigo à minha casa e come pão, versículo 15. Porém, ele disse, não posso voltar contigo, porque Deus tinha determinado para ele que não era para voltar. Aí no versículo 18 ele diz, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, para que você voltasse comigo para minha casa e comesse pão e bebesse água. O homem de Deus, ele levou em consideração a idade, o tempo de experiência que aquele homem estava diante dele. E isso é um alerta para nós, porque ao voltar, ele comeu, bebeu na casa desse profeta mais velho, e quando ele voltou pelo caminho, um leão o matou. Então a gente nunca deve confiar no que um profeta, quando o profeta está dizendo algo que contradiz com aquilo que a verdadeira escritura diz. Então o verdadeiro profeta, ele dará a revelação de acordo com a palavra de Deus e nunca ao contrário. O que tem como exemplo para nós se você é profeta, não queira nada em troca.
Faça o que Deus determinou e volte para a sua casa. Não queira nada em troca. Você acredita em profecias? Não use isso como um amuleto para que você tome decisões da sua vida dependendo disso, porque é muito perigoso. O que também podemos tirar de exemplo para nós é que não é tempo de igreja que vai dizer que aquela pessoa está sendo usada mais ou menos por Deus. Em Jeremias capítulo 29, Jeremias teve que falar a mensagem de Deus em tempos de crise. É a mensagem que não agradava as lideranças. Muitas das vezes a palavra que Deus vai usar, o profeta, não vai agradar. Então, naquela época, Ananias estava profetizando ali, dizendo que iria haver paz, e Jeremias vem e diz, não haverá paz. Porque teria que haver um conserto do povo. O povo pecou, o povo errou. Então, teria que haver um conserto. Então, não era tempo de paz. Então, nem sempre vai ser da maneira que nós queremos, mas vem da parte do Senhor. Em 1 Reis capítulo 22, lemos quando Josafá de Judá visitou o rei Acabe. E esse tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade do rei Acabe. Então, aqueles eram falsos profetas, porque eles falavam segundo a vontade de um homem e não segundo a vontade de Deus. No Novo Testamento, Jesus já nos alertava e advertia sobre o anjo da igreja de Tiatira. Em Apocalipse nós lemos isso, que tem uma mulher ali chamada Jezabel, que essa mulher, ela profetizava e ela ensinava e enganava o povo a se prostituir. E diz ainda que essa mulher teve oportunidade de se arrepender e ela não se arrepende. Então, ali já vem falando que a palavra de Deus nos adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo, que estará operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira e com todo engano e injustiça. Então nós temos que estar atento a tudo isso. Lemos também que se devemos ou não julgar. Devemos julgar a profecia? Devemos o porquê. A Bíblia condena quem faz julgamentos precipitados. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz, não julgueis para que não sejais julgados. Quando lemos esse versículo isoladamente, nós ficamos naquela, não posso julgar, não posso julgar, não posso julgar. Peraí, mas a palavra de Deus também diz em João capítulo 7, versículo 24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Então, o que não podemos ter é acusações precipitadas, julgamentos precipitados, julgar a aparência. O dom de profecia pode ser influenciado pelo próprio profeta. Como assim? O profeta ele pode sim receber mensagem, mas é possível que ele não fale exatamente aquilo que Deus revelou. Me recordo uma certa feita em que eu estava numa igreja, tem muitos anos, e o pregador pregou tudo, aí depois começou aquele negócio de revelação. E aí ele virou para um homem que estava com a sua família sentada junto com ele, lá no fundo da igreja. Eu me lembro que eu olhei para trás para ver. E eu era nova convertida. E o profeta falou assim no microfone, olha, eis que seu tempo aqui acabou. Deus te tirará deste lugar. Foi um tal de chororô, porque aquelas crianças, aquelas meninas começaram a chorar, e a mulher chorando, porque o que nós entendemos naquele momento é que Deus iria matá-lo, que ele iria morrer, o tempo dele acabou aqui na terra, o seu tempo aqui acabou aqui na terra. O que você poderia entender? É que você iria morrer. Então começou aquele chororô. Quando começou aquela confusão na igreja, aquele burburinho, o profeta logo tentou corrigir. Não, irmão, Deus está mandando dizer que você vai sair dessa igreja. Você vai para outra igreja. Então ele já criou uma situação que já tirou o crédito daquilo. De repente Deus até mandou uma mensagem mesmo, revelou algo a ele. Mas ele passou da maneira dele. Às vezes a pessoa quer enfeitar o pavão. E aí acaba estragando, botando tudo, cair por terra. Aquilo que Deus estava falando ali naquele momento.
Então, isso dá um descrédito àquilo que está sendo dito. Então, o profeta, ele pode falar dele mesmo, da maneira que ele quer. E isso, então, por isso que temos que analisar a palavra de Deus. Ele pode ter conhecimento também prévio. Ele pode falar algo a você ou à igreja, sendo que ele já estava sabendo por fofoca, por fora, e acrescentar o que ele bem quer. Então, ele pode falar além daquilo que Deus revelou e acrescentar. E o ainda pode nem entregar nada. Isso pode acontecer? Pode. Ele pode também não entregar nada. É aquilo que muitos chamam de estar engolindo fogo, né, irmã? A gente ouve muito isso. Entrega que não é teu. Ele pode também não entregar nada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32 diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, essa que é a verdade. Então, eles podem falar não dele mesmo, isso pode acontecer. A profecia, ela serve para exortação, para a consolação e a edificação da igreja. E tanto para a igreja como individualmente. Como o homem é falho, pode pôr palavras suas no meio, e então deverá ser julgado o seu conteúdo em conformidade com a Bíblia. Isso tem que sempre ser dessa maneira. O homem é falho, aquilo que está sendo dito tem que ser analisado à luz da palavra de Deus. Temos um exemplo também na Bíblia, que é quando o profeta Natã, ele entregou algo para Davi dele mesmo. Isso acontece, tem gente que vai atrás de algum profeta. Infelizmente, tem pessoas que vivem à base disso. E a pessoa não, vai nessa fé, meu irmão, vai nessa fé, meu irmão, Deus é contigo. E às vezes Deus não está nesse negócio. Então, ele falou isso para Davi e Deus não tinha mandado ele falar nada. Logo, Deus vai a Natã e fala, vai lá e conserta o que você disse, porque eu não te disse nada. Então, isso é possível acontecer? Sim. Então, para abençoar o povo de Deus, abençoar seu povo, Deus pode usar quem ele quer. Temos um bom exemplo disso, que é Balaão. Balaão estava tentando amaldiçoar e Deus não deixava ele amaldiçoar. Não tem como Balaão amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Balaão é um bom exemplo sobre isso. Deus pode usar quem ele quiser, mas mesmo assim, sendo usado quem ele quiser, as palavras que estão sendo ditas ali tem que ser analisada. Da nossa parte é isso, analisar o que está sendo dito. Como devemos julgar essas profecias? Como já dissemos anteriormente, não pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é um prumo, ela é reta. Também podemos julgar através do dom do discernimento de espírito. Nem todos têm. Podemos orar e pedir ao Senhor? Sim, e teremos esse discernimento de espírito. Mas ainda que você não tenha, ela tem que passar pela palavra de Deus, pelo crivo da palavra de Deus. E nós conhecemos a Deus, não vamos errar. Será que aquilo que está sendo dito está mesmo vindo da parte do Senhor? Então, é analisar, refletir, como Neemias fez. Aquilo que estava sendo dito pelo sacerdote Semaías para ele, não batia com a palavra. Como é que eu vou entrar no lugar santo? É proibido isso. Então, não há exceções. Então, ele viu que aquilo não provinha de Deus. Então, é isso que devemos fazer, analisar o que está sendo dito. Devemos buscar incansavelmente o discernimento do Espírito. Nesses últimos dias, mais do que nunca, precisamos realmente disso. O autor coloca aqui na revista também que a profecia, ela se conhece pelo seu sabor. Ele cita o exemplo de Jó, Jó capítulo 6, versículos 6 e 7. E é a primeira resposta que Jó dá a um dos seus 3 amigos, no caso ele cita palavras presunções, ele é insensível, e sem falar que estava sendo muito falsas também. O que Jó diz que em resumo, é que um verdadeiro amigo, ele deveria estar consolando ele naquele momento que ele estava passando tão delicado. Então, e a outra referência também é Jó capítulo 12, versículo 11, onde Jó esperava que algum amigo pudesse ser bondoso com ele. Ou seja, assim que as palavras devem ser proferidas para consolar. Então, a palavra ela tem que ter sabor, ela tem que temperar, tem que ter temperança, né? Tem que vir para consolar a pessoa, para exortar a pessoa. E aquelas palavras não estavam fazendo isso, ele estava sofrendo ali, e os amigos
vindo ali praticamente acabar de matá-lo. Versículo 11, Jó capítulo 12, versículo 11. Porventura o ouvido não provará as palavras como o paladar prova a comida? Ele está fazendo essa pergunta. Então, que ele está querendo dizer o quê? Mesmo a palavra tem que ser temperada, os ouvidos, eles vão provar as palavras e vai julgá-las. Então, nós temos que provar as palavras, assim como o paladar prova a comida. Então, caso as palavras sejam verdadeiras, devem ser aceitas, se não, devem ser rejeitadas. Lembrando que exortar não é dar cajadada em ninguém. Aí eu só sou usado para dar cajadada. Está fora, porque exortar significa dar estímulo, animar, estimular aquela vida. Era isso que os amigos deveriam estar fazendo com Jó, estimular ele, animar ele, porque estava num momento de sofrimento e não é o que estava fazendo. Então aquilo não provinha da parte de Deus. Aquilo não provinha da parte de Deus. Então ele está dizendo isso. Jó capítulo 12, versículo 11. Nós temos que ouvir as palavras e provar como estivesse em nossa boca. Nós, quando provamos algo bom, algo que está temperado, a gente sabe se é de Deus ou não. Eu sei que existe em nosso meio pessoas que se acham cheias do conhecimento de revelação, mas isso não dá a elas o direito de machucar ninguém. Afinal de contas, as ovelhas, elas conhecem a verdadeira voz de Deus e Deus as conhece tão bem. Outra referência que está em Juízes, capítulo 12, versículo 6, que diz que a profecia ela se conhece pelo sotaque. O autor coloca isso na revista, que é interessante, de quem fala, como o filho da terra conhece quando um estrangeiro fala. No capítulo 12 de Juízes, narra a história de Jefité, que é de Gileade, que tenta dialogar com a tribo de Efraim. Naquela época acontecia um grande movimento de pessoas que passavam de um lado do Rio Jordão, o Val. Havia um val no Rio Jordão. O que é esse val? Era a parte rasa do rio. Todo rio tem uma parte mais rasa. Então, os fugitivos atravessavam aquele lugar, aquele val, que era mais baixo, a altura da água, na altura do joelho, da cintura, e tentavam fugir. Só que do outro lado estava o outro povo, de Gileade. E aí eles faziam um teste, de onde vocês são? Eles mentiam. Então tinha uma forma para descobrir se eles eram quem eles estavam dizendo que eram mesmo. Que era, eles pediam para que falasse a palavra, pronunciasse a palavra Shibolete. Shibolete, como a tribo de Efraim tinha dificuldade para pronunciar o hebraico com CH, eles acabavam dizendo Sibolete com um S. Então eles erravam quando falavam, eles pronunciavam essa palavra. E ali praticamente 42 mil homens foram mortos. Mas o que significa Shibolete? Shibolete significa nada mais, nada menos que espiga de cereal. A única questão aqui era a pronúncia que entregava, que denunciava da onde eles eram. Porque como o dialeto hebraico dos efraimitas tinha uma discordância na pronúncia, eles não conseguiam pronunciar o CH, eles falavam com S. E ali não tinha como evitar a sua nacionalidade. Em qualquer lugar do Brasil isso ocorre, as pessoas têm um modo, um sotaque que entrega de onde a pessoa é. Aqui no Rio de Janeiro, no caso, é o X. Toda fala do carioca tem um som de X, com X. E também algumas palavras, SC, eles já colocam um I, nasceu, nasceu, eles colocam um I. Então, são formas de falar que denuncia de onde você é. Então, a palavra que é profetizada, a palavra, a revelação dada por Deus, ela é reconhecida dessa forma. Então, é isso que o autor da revista está colocando para nós. Se prova pelo sotaque, se prova pelo sabor, se está temperada, se está em conformidade com a palavra de Deus. Então, nós sabemos aonde é a fonte daquela água que está vindo ali, se vai trazer vida ou não. É isso que o autor está colocando para nós. E a nossa fala, ela denuncia de onde nós somos. Dá para tirar como exemplo também Pedro. Pedro, quando está ali negando Cristo, uma das 3 vezes, uma mulher fala, você é aquele que andava com o Messias ali, com Jesus Cristo,
porque a tua fala te denuncia. Então, quem é de Deus, quem é cristão, se aquela profecia, aquela palavra está vindo realmente da boca do crente, ela pode transformar uma vida. Ela tem um poder transformador na vida das pessoas. A palavra tem sabor, ela é temperada, ela é justa e ela é sensata também. Devemos sempre estar em vigilância espiritual. Muitos pecam por não conhecer as Escrituras. Não há outro meio de conhecer Deus que não seja dessa forma, através da sua palavra, através da oração. Assim, cheios do Espírito Santo, teremos mais facilidade de identificar os falsos espíritos, os falsos profetas, as falsas profecias e a operação maligna em nosso meio. Toda pregação, toda palavra, toda profecia que não conduza o ouvinte à salvação, ao arrependimento, nada mais é do que um simples discurso e ela não pode gerar vida.